Bem-vindos a mais uma aula de ciências, comigo, professora Rosângela, e essa aula é destinada às turmas de nono ano. O nosso assunto de hoje é tabela periódica. Lembrando que quem ainda não assistiu às aulas anteriores, elas estão disponíveis aqui no nosso canal, ok? Vamos lá. Aqui eu apresento a vocês a tabela periódica dos elementos químicos. Você já deve ter até visto em algum local uma tabela como essa, né? Nessa tabela estão dispostos todos os elementos químicos que foram descobertos até hoje. Essa tabela nos fornece informações sobre propriedades dos elementos químicos, por isso é importante aprender a consultá-la, o que requer a compreensão da forma como ela foi organizada. Mas antes, vamos estudar um pouquinho da história da tabela periódica. A necessidade de se organizar os elementos vem desde a Idade Média, quando já se conheciam alguns metais, como ouro, prata, cobre, mercúrio, estânio e chumbo. Em 1669, Rembrandt descobriu por acaso em sua casa o fósforo. Na verdade, ele queria produzir ouro. Depois de alguns experimentos e algumas misturas, ao invés de ouro, Brandt descobriu uma substância que brilhava no escuro, o fósforo. Em 1769, Carl Scheller, químico sueco, descobre outro processo no qual consegue produzir fósforo em larga escala, tornando assim a Suécia a maior produtora mundial deste elemento na época. Descobriu ainda outros elementos, o oxigênio, o nitrogênio, o cloro, o flúor, manganês, bário, molibdênio e tungstênio. Carl tinha o hábito de provar as substâncias que produzia e, depois de degustar substâncias altamente tóxicas, morre envenenado aos 44 anos, sem ser reconhecido como descobridor desses materiais. Durante aquele período, muitos cientistas trabalharam nas mesmas áreas de pesquisas. Humphrey Davy recebeu méritos pela descoberta do cloro. E Joseph Priestley foi quem recebeu os créditos pela descoberta do oxigênio. Nos 200 anos seguintes, outros elementos foram sendo descobertos. Devido ao grande número de elementos, foram feitas 2 tentativas de organizá-los em uma tabela. Então, em 1869, Dmitri Mendeleev resolve escrever um livro de química inorgânica. Nele, o professor organiza então todos os elementos conhecidos em uma tabela. Para tanto, escreve em uma espécie de cartão para cada um dos 63 elementos já conhecidos, destinando um símbolo para cada um e completando com o número de massa atômica, distribuindo os elementos de modo que ficassem em ordem crescente de suas massas atômicas. Dmitri Mendeleev recebe o Prêmio Nobel em 1906 por esse trabalho. Ele persistiu na ideia de que os elementos eram organizados de acordo com suas massas atômicas, mas ainda assim, em sua maior contribuição, deixou alguns espaços vazios na tabela periódica. Mendeleev previu que existiam elementos que ainda não haviam sido conhecidos, e ele tinha razão. Outros elementos químicos foram sendo incorporados até que chegamos ao modelo atual, o modelo de Henri Moseley, em 1913. Moseley, em seus estudos, demonstrou que a carga do núcleo do átomo é característica de um elemento químico e reorganizou os elementos em ordem crescente de número atômico. Manteve a organização em colunas horizontais e verticais, mas posicionou os elementos de mesmas características químicas nas mesmas colunas verticais. A tabela periódica, proposta por Moseley,
não sofreu nenhuma grande modificação. Na verdade, passou por algumas atualizações, já que alguns elementos químicos foram descobertos. A última atualização realizada na tabela periódica foi no ano de 2016, quando os elementos 113, 115, 117 e 118 passaram a fazer parte oficialmente dela. Nessa tabela, por exemplo, cada quadradinho desse traz informações sobre o átomo de cada um dos elementos químicos, como, por exemplo, o seu número atômico, o seu símbolo químico, o nome do elemento, a sua massa atômica e a sua distribuição eletrônica. Na tabela periódica, existem 7 colunas horizontais, que são chamadas de períodos, e 18 colunas verticais, que são chamadas de grupos. Portanto, a tabela periódica possui 7 períodos, numerados de 1 a 7, e 18 grupos, numerados de 1 a 18. Os elementos dispostos na mesma linha pertencem ao mesmo período, e os elementos dispostos na mesma coluna vertical pertencem ao mesmo grupo. Todos os elementos de cada período possuem características semelhantes. A quantidade de camadas da eletrosfera é uma delas. Por exemplo, os elementos hidrogênio e hélio fazem parte do primeiro período, ou seja, da primeira linha da tabela periódica. Os seus átomos possuem apenas uma camada na eletrosfera. Os elementos do segundo período, todos os átomos desses elementos possuem 2 camadas na sua eletrosfera. Os elementos do período 3, do terceiro período, todos os átomos desses elementos possuem 3 camadas na sua eletrosfera. Os elementos do período 4, todos os átomos desses elementos possuem 4 camadas na sua eletrosfera, e assim por diante. E uma das características em comum dos elementos de cada grupo ou família, apenas dos grupos 1, 2 e dos grupos de 13 a 18, também possuem características semelhantes. Uma delas é que esses elementos de cada um desses grupos possuem a mesma quantidade de elétrons na camada de valência, ou seja, na última camada. Com isso, observamos que, fazendo a distribuição eletrônica do átomo no seu estado fundamental, descobrimos a sua posição na tabela periódica. Por exemplo, todos os elementos do grupo 1, todos eles possuem um elétron na sua última camada. Todos os elementos do grupo 2, os seus átomos, possuem 2 elétrons na camada de valência, ou seja, na última camada. Os elementos do grupo 13, todos eles possuem 3 elétrons na última camada, e assim por diante. Os elementos do grupo 1, 2 e do grupo 13 ao 18 são chamados de elementos representativos. Os elementos do centro da tabela periódica, do grupo 3 ao grupo 12, todos eles são chamados de elementos de transição. E esses outros elementos que ficam nessas linhas soltas aqui fora da tabela periódica são chamados de elementos de transição interna. Os elementos representativos formam a maior parte das substâncias que nos rodeiam. Esses elementos apresentam um comportamento químico relativamente menos complexo que os elementos de transição e formam a maior parte das substâncias que nos rodeiam. Os elementos de transição correspondem aos grupos de 3 a 12,
Eles recebem esse nome por possuírem características intermediárias entre os grupos 1 e 2 e os elementos representativos não metálicos, que são do grupo 13 ao 18. Os elementos de transição interna correspondem às duas linhas inferiores isoladas das demais. Os elementos cujo número atômico variam entre 57 e 71 são chamados de lantanídeos, e os elementos cujo número atômico variam entre 89 e 113 são chamados de actinídeos. O hidrogênio é classificado à parte dos outros elementos, por apresentar um comportamento singular, ou seja, um comportamento que somente o hidrogênio tem. Ele não se encaixa em nenhum dos grupos citados. Este elemento está posicionado na primeira coluna apenas por organização da tabela, mas não faz parte do grupo 1. Os elementos químicos são classificados em metais, não metais, gases nobres e gás hidrogênio. Os grupos dos elementos químicos da tabela periódica recebem nomes específicos. Por exemplo, os elementos do grupo 1, com exceção do hidrogênio, recebem o nome de metais alcalinos. Os elementos do grupo 2 são os metais alcalinos terrosos. Os elementos do grupo 3 ao grupo 12 são os metais de transição. Os elementos do grupo 13 são os da família do boro. Os elementos do grupo 14 são os da família do carbono. Os elementos do grupo 15 são os da família do nitrogênio. Os elementos do grupo 16 são os calcogênios. Os elementos do grupo 17 são os halogênios. E os elementos do grupo 18 são os gases nobres. Os elementos de transição interna, como eu falei anteriormente, são os lantanídeos e os actinídeos. Bom, pessoal, esse diagrama é um resumo da nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Aqui eu encerro mais uma aula. Fiquem com Deus e até a próxima.